Trabalho de Saúde Coletiva 2. As ações do enfermeiro no controle da tuberculose. Fazem parte deste grupo a acadêmica Bruna Oliveira, Anne Beatriz, Thalita Tello, Izzy Caterine, Bianca Esteves e Carla Guedelha. Anualmente, são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de 1 milhão de pessoas a óbito. Cerca de 22 países em todo o mundo são responsáveis por 80% dos casos notificados de tuberculose, e o Brasil ocupa a 16ª posição. No Brasil, a tuberculose é um sério problema de saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. No Amazonas, houve o registro de 2.418 novos casos ano passado, sendo que 78,5% dos pacientes apresentaram cura, 11,9% abandonaram o tratamento e houveram 157 óbitos devido à doença. A tuberculose tem como agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do ar. A fala, o espirro e principalmente a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífera lança gotículas de tamanhos variados contendo no seu interior o bacilo. A doença infecciosa que atinge principalmente o pulmão. Os pacientes com tuberculose apresentam comprometimento do estado geral, febre baixa vespertina, sudorese noturna, inapetência e emagrecimento. Entre os métodos para diagnóstico da doença está a baciloscopia. A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios, que consiste em pessoas que apresentem tosse com expectoração por 3 semanas ou mais. O exame radiológico auxilia no diagnóstico da tuberculose. As drogas usadas no esquema padronizado são isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. O esquema básico tem a duração de 6 meses a utilização dessas 4 drogas. Com forma de imunização, há a vacina BCG, que confere fator protetor às formas mais graves de tuberculose. No Brasil, é prioritariamente indicada para as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de 1 ano. Quando administrada, a vacina não protege os indivíduos já infectados nem evita o adoecimento. Para melhor atender às necessidades individuais de cada paciente, na atenção básica foram criadas as linhas de cuidado. As linhas de cuidado expressam os fluxos assistenciais que devem ser garantidos aos usuários, no sentido de atender às suas necessidades de saúde, desenham o itinerário terapêutico dos usuários na rede, organizam o cuidado de acordo com o perfil do paciente. Na tuberculose, existem várias linhas de cuidado. Dentre elas, temos as linhas de cuidado voltadas para a gravidez, para o RN, a criança, o idoso, o morador de rua e o adulto. De acordo com a estratificação de risco, dependendo do perfil de vulnerabilidade ou abandono do tratamento, será implantado o tratamento diretamente observado. O tratamento diretamente observado constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém, sem mudanças no esquema terapêutico. O profissional treinado passa a observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura. Para a implementação do tratamento diretamente observado, devem-se considerar as seguintes modalidades de supervisão: domiciliar, na unidade de saúde, profissional, compartilhada, que acontece quando o doente recebe a consulta médica em uma unidade de saúde e faz o tratamento diretamente observado em outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao seu domicílio ou trabalho. Para você entender como isso tudo funciona, preste atenção na história do Seu Jorge. Seu Jorge vive no bairro de Jorge Teixeira, na zona leste da cidade de Manaus, com a esposa, seus 6 filhos e o sogro de 70 anos hipertenso e diabético. Convive com um lixão a céu aberto ao lado de sua casa, sua rua não possui saneamento básico, quando chove tudo é alagado. Mas o problema que anda incomodando seu Jorge, além da pouca comida para sua família e sua situação precária,
é uma tosse que acontece há mais de 3 semanas. Dona Maria, sua esposa, vive reclamando que ele emagreceu sem motivo aparente, mas seu Jorge quase não se alimenta, pois pouco sente fome. Vive para a família e preza seu trabalho. A renda da casa provém de seu trabalho e da aposentadoria do seu sogro. Seu Jorge começou a sentir que suava muito durante a noite e que estava febril durante o final da tarde. Na volta do trabalho, podia ser até o calor do ônibus lotado, mas ele sabia que havia algo diferente. Faltou um dia de trabalho para ir à unidade básica de saúde próxima da sua casa. Depois de uma longa espera, foi atendido pela nova enfermeira da unidade. Ele relatou que vinha sentindo desde a tosse até a febre durante a tarde e que no mesmo dia, mais cedo, a tosse apresentava sangue. A enfermeira tomou as devidas providências e solicitou a coleta para o exame de escarro. Começou a esclarecer para seu Jorge a importância do exame, utilizando termos claros e de fácil compreensão. Orientou e simulou a técnica para a coleta, utilizando o pote. Nesse momento, indicando a quantidade ideal a ser coletada, de 5 a 10 ml. O instruiu a inspirar profundamente, retendo o ar nos pulmões por instantes, a tossir e escarrar diretamente no pote. Explicou a necessidade de repetir esse procedimento por 3 vezes até atingir a quantidade necessária para a realização da cultura para bacilo de. Alguns dias depois, ao receber o resultado da amostra examinada e a análise da radiografia de tórax com cavidade, seu Jorge foi diagnosticado com tuberculose. O médico prescreveu o esquema básico de tratamento e o caso foi notificado ao SINAM. Seu Jorge, muito envergonhado por estar doente, contou com o apoio da psicóloga da unidade durante todo o tratamento. Foi orientado pela enfermeira na consulta de enfermagem sobre a doença que é causada por uma bactéria transmitida através do ar quando alguém doente espirra, tosse ou fala perto, e este ar contaminado é inspirado. A doença geralmente ocorre em locais com aglomerados de pessoas e falta de saneamento. O esquema de tratamento é uma vez ao dia após o café, durante todos os dias até completar 6 meses. E sobre os efeitos adversos, a cefaleia, náuseas, vômito, dor nas articulações, suor e urina avermelhados, a enfermeira salientou a importância de uma boa alimentação e, acima de tudo, a colaboração do paciente para a cura da doença. Seu Jorge sanou todas as suas dúvidas com relação à doença, sobre os cuidados que deveria ter com a sua família e sobre o centro de referência da cidade em tuberculose. 2 dias depois, a enfermeira, estabelecendo um cronograma de rotina, realizou a visita domiciliar com a ACS a seu Jorge. Chegando lá, observou as condições do local, fez a busca de sintomas respiratórios nos contatos, sendo que todos eram assintomáticos. Dona Maria relatou à enfermeira que seu Jorge estava animado com o tratamento, passou a se alimentar melhor e ter mais disposição. Todo dia após o café, ingeria medicação e, como todas as cartelas estavam guardadas, a enfermeira pediu para contar os medicamentos tomados. Aproveitou para explicar a importância de seu Jorge, continuar o tratamento até o final para alcançar a cura e sobre a importância do apoio da família. De volta ao consultório, a partir da situação observada, a enfermeira fez a classificação da família de seu Jorge e outras da comunidade. No resultado, todos eram de alto risco para a tuberculose. As crianças apresentavam baixo crescimento e desenvolvimento, então as encaminhou ao serviço de nutrição da unidade. A maioria dos adultos eram analfabetos e apresentavam doenças crônicas não controladas, com acompanhamento deficiente por parte do serviço de saúde. Encaminhou-os ao serviço médico para avaliação e consultas. A enfermeira também listou a falta de saneamento básico, a presença do lixão a céu aberto, a precariedade da moradia e o aglomerado de pessoas em um único espaço com problemas. Traçou como diagnóstico de enfermagem, serviço de tratamento de resíduo comprometido, como plano de cuidados, liderar serviço de promoção de saúde. Neste serviço realizado juntos, comunidade e as pessoas seriam orientadas a buscar o setor responsável pelo saneamento básico da região. Seriam incentivados a zelar pelo bem-estar ambiental e social da região que habitam, e seriam orientados sobre a tuberculose e outras doenças características da região e as formas de preveni-las. De acordo com a enfermeira, assim como seu Jorge, outras pessoas estavam expostas ao risco de contrair tuberculose e outras doenças, mas que realizando a prevenção e a vigilância haveria redução na quantidade de casos. Após 6 meses de tratamento, tomando a medicação corretamente, comparecendo às consultas e procurando manter hábitos saudáveis, seu Jorge curou-se da tuberculose. As crianças começaram a atingir os níveis normais de crescimento e desenvolvimento, agora com acompanhamento. Os adultos passaram a ter acompanhamento de suas doenças crônicas, agora controladas.
A atenção básica foi capacitada para melhor atender às necessidades da população, a execução do programa de saúde da família foi otimizada. Todos trabalham em função da promoção de saúde e da prevenção de doenças. Com relação à linha de cuidados voltada para gestantes portadoras de tuberculose, os profissionais de saúde precisam estar alertas no acompanhamento pré-natal. A sintomatologia da gestante com tuberculose é semelhante aos demais portadores dessa doença. A tuberculose pulmonar não acarreta maior incidência de abortamento ou de prematuridade, desde que o tratamento seja realizado corretamente. O aleitamento materno não deve ser desencorajado para mulheres que estão sendo tratadas com tuberculose com medicamentos do esquema básico, uma vez que são pequenas as concentrações desses fármacos no leite materno. É importante destacar que na consulta de enfermagem, o enfermeiro deve estar atento a mulheres em idade fértil que fazem uso de anticoncepcional e orientar que a rifampicina compete e minimiza os efeitos dele. O recém-nascido é muito suscetível à infecção e à doença tuberculosa. Pode ser congênita ou por exposição a contato com portadores de tuberculose. Pode ser causada por disseminação hematogênita via placenta e veia umbilical ou por aspiração ou ingestão de líquido amniótico infectado. O tratamento do neonato, quando necessário, será o mesmo indicado para as outras crianças em qualquer uma das formas de acometimento. Para as crianças menores de 10 anos, segue-se a seguinte linha de cuidado. O diagnóstico pode ser presumido através de um conjunto de dados indiretos: história clínica, achados radiológicos, história de contato com o adulto, P positivo. O Ministério da Saúde recomenda para crianças de até 10 anos de idade, como esquema básico, o tratamento com 3 fármacos na primeira fase e 2 fármacos na segunda fase. Em crianças menores de 5 anos que apresentam dificuldade para ingerir comprimidos, recomenda-se o uso das drogas na forma de xarope ou suspensão. No rastreamento dos pacientes com co-infecção HIV/AIDS e tuberculose, além de estar atento aos sintomas respiratórios, é importante ter ciência que a apresentação clínica pode diferir da usualmente encontrada, devido à frequência das formas pulmonares atípicas e disseminadas nesses pacientes. Portanto, é necessária a realização de exames de imagem e a colheita de espécimes clínicos. Dentre os espécimes, o SCAR é o mais importante. No tratamento, como os antirretrovirais e os tuberculostáticos são medicamentos com reconhecida toxicidade, o início concomitante dos 2 esquemas aumenta o risco de intolerância medicamentosa. O papel do enfermeiro é caracterizado principalmente por estabelecer vínculo com o paciente e incentivá-lo a aderir ao tratamento, explicando os benefícios do mesmo, uma vez que sua polifarmácia não lhe motiva a iniciar e continuar o tratamento, além de iniciar as buscas do paciente quando ele faltar à consulta na unidade. Os moradores da rua portadores de tuberculose também recebem uma atenção especial. Observa-se uma taxa significativa de incidência e de abandono ao tratamento. O ideal é que todos que apresentem tosse, independentemente do tempo, possam ser examinados. O tratamento diretamente observado deve ser oferecido a todos aqueles que tiverem um diagnóstico de tuberculose. Seria de extrema importância se obter um lugar para que a medicação seja guardada e entregue diariamente para o doente. Tendo conhecimento acerca da tuberculose e suas linhas de cuidado, o enfermeiro tem as seguintes funções: promover educação em saúde, estabelecer vínculo profissional e cliente, realizar o processo de enfermagem, acompanhar o processo saúde e doença e estimular e capacitar a equipe da sua unidade de saúde.